vizinho, estou esperando a conexão dele entrar aqui. Meu amigo querido, que Boa prazer. noite, minha amiga querida. Prazer todo meu, uma satisfação enorme ter você aqui. Tá Estar em com você, né? Texas? Não, estou em São Paulo. Volto para Taubaté, Texas amanhã. Adoro quando você fala Tauba, Texas, adoro É. mesmo. Quando o clima lá fica senegalês, só pode chamar de Taubaté, Texas. A gente sabe como é. Quero agradecer muito por você estar aqui comigo hoje, falando, pelo seu apoio, pelo seu carinho a escrever a pesquisa. Nós falamos muito sobre isso, falando também do seu processo da vida agora, né? Para mim foi uma alegria enorme saber que você tomou a decisão em escrever. E eu fiquei muito honrado, né, de ser uma das primeiras pessoas com quem você partilhou da ideia, do seu desejo de... É uma prestação de serviço, né, Ana? Não é só escrever um livro. Você como jornalista. E eu queria começar dizendo que aquilo que eu sempre admirei em você, desde quando nós ficamos amigos, é o quão você mantém vivo dentro de você a sua capacidade, viva a sua capacidade de ficar indignada. Você é uma pessoa que tem um senso de justiça muito aguçado, você tem uma facilidade enorme em tomar partido de quem sofre, de estar ao lado daqueles que são menos favorecidos. Então, quando você tomou a decisão de escrever, eu me recordo que eu te disse isso. Nossa, tem tudo a ver com você. Você é uma mulher muito forte, você é uma mulher que motiva muitas outras, você é uma baita jornalista e está na hora de começar a entrar na literatura, porque eu acho que é um passo muito natural da vida do jornalista, né? Agora, é engraçado você falando disso, eu vejo isso também, né? A capacidade de indignar com a maldade humana, mas eu vejo muito você também, não só pelo seu trabalho como, mas por ser quem você é, né? E eu fico vendo, assim, o livro, como as pessoas têm vindo até mim me fazer relatos de violência sexual, me contar, às vezes, histórias que elas nunca contaram. Eu imagino que na sua vida isso é um trauma, às vezes, absurdo. E eu queria que você me contasse um pouco como é que é essa coisa isso da igreja. Uma vez eu fui numa terapia e o terapeuta e religião muitas vezes têm a mesma função. Eu queria que você falasse. É, tem. Eu, desde quando comecei a entender um pouco os processos humanos, eu comecei, no primeiro momento, a ver o abuso. Eu preciso dizer que eu vi isso dentro da minha estrutura familiar. Toda vez que nós experimentamos, né, como filhos, como irmãos, o sofrimento dentro de casa é muito cruel, ele dói muito na gente. Então, o primeiro momento foi numa experiência prática. Eu vi o abuso acontecer. E depois, à medida que eu fui tomando gosto pelas questões humanas, eu comecei a identificar que o abuso ele faz parte dessa trama que nós chamamos de amor. E que em algum momento da história se desconfigura, né? Deixa de ser de experiência de cuidado, de ser experiência de solidariedade, de companheirismo, e torna-se aquele lugar onde a pessoa, de alguma forma, deixa de se pertencer. E é interessante, Ana, porque como padre, eu pude acompanhar muitas histórias assim, muitas. Fez parte da minha formação como padre, acompanhar muitas mulheres que passaram pela experiência do abuso. E eu naquele constrangimento de muitas vezes ter que ficar entre o conselho que a igreja me recomendava dar, e hoje, graças a Deus, tudo isso foi muito repensado, porque nós crescemos, e eu acredito que você também, dentro de um contexto religioso em que o casamento tinha que ser mantido de qualquer forma, a qualquer Sim. custo, né? Era quase que uma imposição à mulher dar conta de seu marido agressivo, seu marido agressor, porque a gente chamava isso de santo sacramento. O sacramento do matrimônio é sagrado, tá bom? Mas em que momento ele deixa de ser? Porque há um momento em que nós rompemos com o compromisso de transformar a vida do outro num lugar sagrado.
Sobretudo porque o sacramento do matrimônio nem é o padre que celebra. Quem celebra são as partes. O padre apenas preside aquilo que está acontecendo no coração dos noivos, né? Mas a partir do momento que o vínculo deixa de ser cultivado e o amor se transforma numa espécie de posse e que gera, que leva a agressões, aos abusos, então deixou de ser sagrado há muito tempo. Então eu fui muito livre, desde muito cedo, em compreender, ainda que o conselho, o status quo pedia que eu dissesse isso, eu não acreditava que tinha que dizer isso como padre. Eu muitas vezes encorajei as mulheres a denunciarem os seus maridos. Era a maneira mais eficaz de evangelizar naquele caso, era aconselhar. Primeiro, você tem forças para vencer esse vínculo destrutivo e autodestrutivo? Não. Então vamos procurar ajuda. Mas o primeiro passo é tomar distância daquele que lhe agride. Nós não podemos manter você ali dentro dessa estrutura que deveria ser de aconchego, que deveria ser de acolhimento, vivendo essas agressões. Então, o meu papel como padre, muitas vezes, foi de tomar a decisão difícil, de denunciar aquele que agredia, aquele que abusava. E isso é um ponto que você tocou que realmente acontece muito, que as pessoas não têm noção, né? Que é o estupro dentro do casamento. Como isso acontece? E a mulher acha que tem obrigação de satisfazer aquele homem, mesmo que seja contra a vontade dela. O homem acha que tem direito de cobrar aquilo, mesmo que seja uma imposição através da força. Fica ali um limite que às vezes é difícil da própria mulher saber que aquilo é abuso, né? Mas eu acho que o que deixa muito claro é aquilo está desconfortável, está sendo de alguma forma violento. E violento não significa só dar soco, tapa, agarrar força, mas a coação, a ameaça, tudo isso é uma forma de violência. Com certeza. E dentro do matrimônio, como você muito bem disse, você tem a cultura do estupro velada. Que a partir do momento que o matrimônio permite a relação sexual, mas não deveria permitir o abuso, né, que é justamente o momento em que a mulher tem o direito de decidir. Olha, sim, permite, mas não obriga. Claro, claro. Porque o sexo, ele só é frutuoso à medida em que existe o respeito, né? Inclusive pelo desejo do outro. Sim. O outro, neste momento, tem desejo, o outro, neste momento, quer que aconteça. Mas é um caminho tão difícil, né, de ser trilhado, porque exige de nós muita maturidade. Para o homem, por exemplo, a lida com isso, o prazer do homem é todo externo e ele é muito rápido, né? A nossa genitália é externa, a mulher não. A mulher é toda para dentro. E os caminhos da sexualidade para a mulher passam muito pelo caminho do carinho, do acolhimento, e que nós homens nem sempre sabemos compreender. Então, uma relação sexual, mesmo sendo dentro de uma relação matrimonial, pode sim ser abusiva. E a gente precisa falar sobre isso. Essa frase ficou famosa, né? Nós precisamos falar sobre isso, precisamos mesmo. Nós precisamos, de alguma forma, conscientizar os casais. É uma consciência que passa pelo masculino, pelo feminino, que a relação sexual nunca pode ser, para uma das partes, uma experiência de abuso. A igreja hoje consegue fazer mais esse papel? Ou você acha que ainda é uma coisa que você teve a sua iniciativa, pelo que você viu, como você foi criado, pelo que você aprendeu? Sei que você conviveu com muitas mulheres, a sua mãe é uma mulher muito forte, uma presença muito forte na sua vida. Eu acho que você tem essa solidariedade maior com as mulheres, digamos. Mas a igreja como um todo, você acha que já há um pouco essa mudança de mentalidade? Sim, uma mudança que se manifesta naquilo que nós chamamos de pastoral familiar. Hoje nós temos o mundo todo com propostas de pastoral familiar dentro da Igreja Católica. O que é essa pastoral? Um resgate dos verdadeiros valores do matrimônio. E é claro que aí vai depender do padre que faz a pastoral acontecer, né? Por isso que eu sempre digo que nós padres precisamos estar muito preparados. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, mas, sobretudo, precisamos acompanhar
o que acontece dentro das casas. Nós não podemos ser homens de gabinete e ficar ali ditando regras para os outros. Aliás, as pessoas nem estão muito interessadas mais em regras que nós estamos ditando. Elas querem entender se o pertencimento religioso qualifica a vida. E eu acho que esse é o papel. Então, todo e qualquer pastoral familiar hoje, que de alguma forma reflita o papel da mulher, o papel do homem, o papel da sexualidade nesse vínculo matrimonial, é importante porque a gente traz um pouco de humanismo, né, Ana? A religião, o discurso religioso, ele não pode ser estéril de humanismo. Pelo contrário, são questões que o tempo todo convergem para a espiritualidade. Quando a gente tem, por exemplo, dentro do contexto do discurso da espiritualidade, a gente vai identificar um monte de questões concernentes que vão coincidir com aquilo que de alguma forma você propõe com o seu livro. O seu livro é essencialmente religioso, porque ele convida a sociedade, primeiro, a enxergar que existe, que acontece muito mais do que nós imaginamos, acontece muito mais perto do que nós percebemos, é muito mais perto de nós do que nós imaginamos, é muito mais perto. Então, no E primeiro mais momento, que isso até está na vida de todas nós mulheres, né? Desde a adolescência, aquele medo, aquela criação de olha onde você anda, com quem você fala, é um verdadeiro massacre. A gente leva a vida inteira estudando com quem que vai falar, o que vai fazer, para onde que vai, que roupa vai botar, por medo disso acontecer. E o que é bacana é que toda vez que nós temos uma exposição séria, como é o seu livro, nós, como igreja, nós temos um método, que é o ver, julgar e agir. Então, você está nos proporcionando ver. Você foi lá, você foi a campo, você encontrou as mulheres, você contou a história dessas mulheres. Então, você está nos permitindo ver. Você tirou as situações do esquecimento. E aí, nós, de alguma forma, podemos julgar isso agora. Tá bom, isso acontece mais do que nós imaginávamos, muito mais perto do que nós imaginávamos. Então, agora nós fazemos um juízo de valor sobre isso. É isso que nós queremos? Não. Definitivamente. Eu não consigo dormir se eu souber que um abuso está acontecendo ao meu lado. Ou se uma mulher me procurou, me contou uma história, eu preciso me comprometer com ela. Porque ela me procurou como padre, mas eu não posso me esquecer que o que dói naquela mulher é uma questão que, mesmo que eu não fosse padre, eu gostaria de interferir. É uma questão humana. E depois agir. Aí vem a minha ação. Eu faço um juízo de valor daquilo que eu vi, que o seu livro me mostrou, e então vou partir para a ação. E a igreja propõe essas ações o tempo todo. Nós temos, pelo país afora, e também em outros lugares do mundo, as pastorais de acolhimento à mulher. A gente sabe que a pastoral da criança é um dos trabalhos mais bonitos que a igreja no Brasil conseguiu exportar para o mundo todo, que foi criado pela nossa querida dona Zilda Arnes, irmã do cardeal. É a pastoral da criança, mas só nós sabemos o quanto essa pastoral da criança atinge as mães, as mulheres. Quantas mulheres agredidas foram recebidas pela pastoral da criança e tiveram ali as suas histórias transformadas pelas agentes da pastoral da criança, que não se limitam a dar as receitas para combater a subnutrição, mas para levar qualidade de vida àquela família, inclusive tentando interferir na relação entre marido e mulher. Agora, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da fé. Há pouco tempo, acho que você chegou a ver aqui no meu Insta mesmo, no Insta dela, uma amiga nossa, a Mariana Belém, filha da Fafá, fez um relato muito doloroso de um abuso sexual que ela sofreu quando criança. E ela conta ali que, num dado momento, que a coisa poderia ter sido pior, mas que a mãe dela chegou naquele instante, interrompeu o abuso e ela também conseguiu sair correndo, que se não fosse aquilo, podia ter acontecido algo muito pior, e que com isso ela desenvolveu o conceito de fé. Porque na hora que ela mais precisou,
a mãe apareceu ali. E aí eu fico recebendo vários relatos de outras pessoas que têm traumas até hoje, para quem esse momento não chegou, que o pior de fato aconteceu. E essas pessoas perdem a fé completamente. Como é que é possível ter fé quando algo tão absurdo acontece, especialmente quando é uma criança, quando não há nenhuma maneira de se tentar entender ou compreender o porquê que aquilo aconteceu? Ô, Ana, o que na verdade nós precisamos distinguir é que antes de nós chegarmos à fé sobrenatural, nós precisamos desenvolver uma outra, que é básica, que é o alicerce da fé sobrenatural, que é a fé natural, a fé que nós exercemos no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que se nós não fôssemos fundamentados nessa fé natural, a gente não comeria o que chegasse à nossa mesa. Nós íamos ficar o tempo todo desconfiados. Será que essa manteiga está envenenada? Será que esse pão foi envenenado por alguém? Então, o tempo todo nós exercemos a fé natural, que não exige nenhuma transcendência da gente. Você não precisa sair de você para acreditar. É aquela fé que nós desenvolvemos no dia a dia, que se manifesta no bom senso. Isso eu como porque eu sei que não me faz mal. Isso eu como sabendo que me faz um pouquinho mal, mas eu não como que é envenenado. Então eu tenho fé que alguém não envenenou a minha comida. Eu tenho fé que aquele médico de fato fez a faculdade. Embora tenha ali o diploma na parede, pode ser falso. Mas existe nessa fé natural alguns elementos que vão qualificando-a, que é inclusive a confiança que nós vamos estabelecendo com os vínculos mais próximos. Eu acredito na minha mãe. A minha mãe me protege. Eu acredito no meu pai. Ele me protege. E eu vou estendendo essa confiança a outras pessoas. E de repente a minha confiança, a minha fé, esbarra numa pessoa que não vai corresponder ao que eu espero dela. Então isso me machuca. Me machuca e pode me provocar uma ferida para o resto da vida. Quando a Mari dá o seu testemunho, e com muita coragem, ela fala de uma interferência humana que para ela representou um momento importante na construção daquela fé natural que depois se manifesta em fé em Deus. Então, eu tenho muito medo de fazer uma leitura rápida de uma situação como essa, porque dá a impressão que Deus protege a uns e desprotege outros, né? Uhum. E não é bem assim. É que, na verdade, naquele momento da vida da Mari, ela teve todos os elementos humanos favorecendo para que ela fosse protegida pela mãe, que naquele momento chegou, fez a interferência e a Mari naturalmente fez uma conexão. A minha mãe foi a presença de Deus na minha vida. Mas é o que deveria ser para todos nós. E, lamentavelmente, muitas pessoas ficam machucadas na sua experiência de fé em Deus porque foram feridas na fé humana. Pais, pessoas agressivas, pessoas que abusaram. Isso não deveria repercutir na nossa fé em Deus. Mas como a fé nas pessoas é a base que nos faz depois ter a fé sobrenatural, então aí fica uma chaga humana. Eu sempre digo, muitas pessoas que não acreditam em Deus são absolutamente coerentes em não acreditar. Elas têm uma história extremamente difícil, penosa. Muitas pessoas machucadas pela vida, depois têm uma dificuldade enorme de acreditar na transcendência, estão coerentes. E Deus enxerga tudo isso. Em algum momento dessa história, eu torço para que ela tenha o amparo humano que proporcionará o acreditar em Deus depois. Até porque a fé é muito fundamental na recuperação depois das vítimas, né? Depois que o trauma passa, não que seja obrigatório, cada um tem sua fé, cada um acredita no que quiser, mas a falta completa de fé torna muito mais difícil a recuperação, a superação de um trauma. A fé, de alguma forma, é um acolhimento, principalmente numa situação em que às vezes as pessoas não encontram acolhimento nenhum. Não encontram acolhimento da família, não encontram acolhimento na polícia, na justiça, nos postos de saúde. Eu vejo vítimas que ficam completamente desamparadas. E algumas me relatam isso, de como foram salvas pela fé. Como é que você consegue transformar esse mecanismo sobrenatural da fé em algo que realmente consegue restaurar aquela dor, aquela ferida dentro das pessoas? Olha, para nós cristãos, não há nenhum conflito nisso, porque
Ao final do Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 25, Jesus identifica-se com aquele que sofre e diz aos seus discípulos, olha, eu estive doente e não me visitaram, eu estive nu e não me vestiram, eu estive preso e não estiveram comigo, eu estive com fome e não me alimentaram. E aí os discípulos perguntam para ele, mas como assim, se nós não o vimos em nenhuma situação dessa? O Senhor esteve sempre conosco, nunca o vimos com fome, nunca o vimos preso. Ele falou, mas toda vez que toda vez que uma criatura humana está passando por uma situação, eu estou passando tudo isso nela. Então veja que maravilha é o cristianismo. Estou falando a partir do lugar que fez sentido para mim, da religião que repercutiu em mim. Eu, como cristão, eu tenho a oportunidade de ser o Cristo que necessita, em muitos momentos da vida. Eu sou aquele que necessita ser visitado, eu sou aquele que necessita ser amado, acolhido, saciado, mas eu também, Ana, boa parte do meu tempo, e muito mais parte do meu tempo, eu posso fazer isso pelos outros. Eu sou o Cristo que acolhe. Então é muito interessante quando você escuta os relatos de quem passou pela experiência da fé para superar uma dificuldade. Pode observar, quando a pessoa diz que foi Deus que a resgatou, Deus sempre resgata através de alguém. E é aí que entra o nosso papel humano, sabe? Se todos nós, se as nossas religiões, independente de qual credo a gente acredite, em qual credo a gente esteja professando, se todos nós, como religiosos, tivéssemos passado por esse aprendizado, eu sou o lugar onde Deus mora. E eu sou o lugar que de vez em quando precisa receber o Deus que mora no outro. Porque a partir do momento que nós acreditamos assim, Ana, Deus tem uma forma específica de curar o mundo através das suas capacidades. Eu não tenho as mesmas capacidades que você. Eu posso ter capacidades parecidas. Da mesma forma como você não tem algumas capacidades que eu tenho. Então, eu posso curar o mundo a partir de mim, você pode curar o mundo a partir de você, e isso é religioso. Quantas pessoas me procuraram como padre, por exemplo, e eu não podia oferecer muita coisa, mas eu ouvi e dei um conselho. E depois eu escuto, Ana, algum tempo depois, quando eu reencontro aquela pessoa, ela olhar para mim e falar assim, Padre Fábio, você transformou a minha vida. Meu Deus do céu, mas foi tão pequeno o que eu ofereci a ela. É que, na verdade, uma pessoa, quando passou pelo abuso, a delegada que a acolhe, o policial que faz o registro da ocorrência, a amiga vizinha, às vezes nem era amiga, só era vizinha, que corre primeiro lá para ver a situação. Essas pessoas compõem a trilha da nossa ressurreição. A trama da nossa ressurreição vai ser construída por pessoas que talvez a gente já tenha esbarrado pelo mundo, pela vida fora, mas a gente nunca pensou que aquela pessoa seria tão essencial na nossa vida. Eu me lembro, eu não sei se você chegou a ver um filme que chamava-se Grand Canyon, Ansiedade de uma Geração. Não, não vê. É um filme antigo, década de 90. Neste filme, o personagem, é um filme muito filosófico, é um filme que faz uma reflexão linda sobre a vida. E tem alguns personagens que, de um determinado momento, vão se encontrar. Mas um deles está prestes a atravessar uma avenida movimentada em Nova York. Ele estava sofrido por um dia difícil que ele tinha vivido. De repente, quando ele vai colocar o pé, Ana, ele sente uma mão puxando ele para trás. E quando ele olha, passa o ônibus numa velocidade maior que a gente está acostumado a ver, e aquele ônibus certamente o mataria. E ele olha uma mulher que dá um sorriso para ele e se perde na multidão. E a cena é muito linda, porque ele fica ali perdido daquela mulher, que ele gostaria certamente de dar um abraço. E o que passa na cabeça dele? Gente, a mulher que salvou a minha vida neste momento, eu não sei o nome. Eu não sei quem é. Mas ela entrou de forma definitiva para a minha história. E o que eu levo dela é um sorriso que se perdeu no meio da multidão.
A vida é isso, Ana. O tempo todo nós estamos, de alguma forma, atravessando uma rua perigosa e alguém nos puxa porque nós não estamos vendo o veículo que pode nos matar. Então, o tempo todo, se a gente quiser, nós estamos colaborando para que a vida de uma outra pessoa fique mais bonita. Com a palavra que a gente diz, com o sorriso que a gente oferece, com o gesto. É tão importante a gente tomar consciência do papel absolutamente transformador que nós podemos ter na existência. Da mesma forma como nós podemos fazer mal. Eu poderia muito bem, ao invés de retirar, empurrar a pessoa para ser atropelada. Tudo é uma questão de escolha. E eu acho que quando as religiões nos ensinam isso, que a vida é um lugar sagrado e que nós exercemos o tempo todo esse papel. Aí o outro vai lembrar um dia, Deus interferiu na minha vida através dela. Deus falou comigo através dele. Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente identificar o poder que o ser humano tem de ser sagrado quando assim ele decide. São os milagres do dia a dia, né, Fábio? Eu acho que você tocou num fundamental, que é a escuta. Como simplesmente o fato de escutar já é um acolhimento. A gente está tão acostumado a falar, precisando tanto de falar, às vezes o outro está falando com a gente não está nem escutando direito, já está pensando em outra coisa, né? Escutar é um acolhimento muito importante. Eu falo isso muito no livro. Para as vítimas de abuso, poder contar sem ser julgadas, poder ser ouvida com carinho, com atenção, sem ser cobrada, sem ser recebida com desconfiança, isso faz uma diferença absurda. Queria te fazer uma outra pergunta. Eu bato muito na tecla de que é fundamental ter educação sexual nas escolas. Por quê? Porque a educação sexual é algo que protege crianças de abuso. É quando você ensina ali aquela criança o que são as partes íntimas, quem pode tocar, em que circunstância, se houver algum incômodo que tem que ser denunciado. E eu acho importante que seja nas escolas, porque a grande maioria dos casos de abuso sexual acontece contra crianças e dentro de casa. Então, é muitas vezes um papel que os pais não vão poder fazer, ou até fazem, mas a criança não encontra ali um canal para denunciar. E eu vejo que essa questão virou uma polêmica, uma confusão de achar que educação sexual é ensinar sexo para crianças. Quando eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que é uma questão de prevenir a violência e até de ensinar a meninos e meninas noções de consentimento, noções de respeito. Eu queria que você me desse a sua visão sobre isso, porque muitas vezes esse tipo de assunto vira polêmica por questões religiosas. Como é que você vê isso? Eu tenho a mesma compreensão que você. Todo lugar em que nós temos preparado para receber as nossas crianças, ele tem que ser pedagógico sob todos os pontos de vista, em todos os aspectos. A educação é um processo que nunca termina. Nós estamos sempre sendo educados. Inclusive, boa parte dos fracassos da sociedade está diretamente associada à nossa incapacidade de educar e de ensinar alguém. Toda e qualquer oportunidade que a gente tem de dar uma informação a uma criança, e você disse muito bem, às vezes essa educação dentro da escola, ela deveria ser sempre complementar, porque no plano ideal social, a família é o lugar onde nós aprendemos tudo isso. Nós já deveríamos ir educados para a escola, conscientes do nosso corpo, mas eu, por exemplo, não fui. Eu nunca escutei dentro da minha casa um assunto referente à minha sexualidade. Tudo eu fui aprendendo na rua, lamentavelmente. Em Minas, nós temos escrúpulos demais para falar de sexualidade. Então dá a impressão de que é um assunto proibido, é um assunto que para maiores de 18 anos. Né? Quando muitas vezes já não adianta mais, né? Não adianta nada. Então, eu acredito que dentro da escola, e é claro, vai depender muito de como nós vamos ensinar isso, com que respeito vamos tratar isso. Né? Claro. Não podemos banalizar a sexualidade. É mais do que a genitalidade. Então, falar da sexualidade como um todo, o grande equívoco é que nós muitas vezes reduzimos a sexualidade à genitalidade. Não, é mais do que isso. É uma forma de sentir o corpo, de compreender o corpo. Então, eu acho que a escola podendo contribuir, ajudando a família, ou até mesmo, eu acho que de vez em quando os nossos pais precisavam ir à escola. Aquelas reuniões que antes a gente, só para saber se o aluno vai bem ou se vai mal, não.
nós deveríamos ter mais participação dos pais na vida da escola, para inclusive entender como é que nós vamos fazer para que as nossas crianças fiquem, do ponto de vista da sexualidade, bem informadas. Inclusive com coragem de dizer se em casa há algum abuso. Porque eu sei, eu sou religioso, e sei que durante muito tempo associavam a pedofilia diretamente aos padres, né? Como se os padres fossem os grandes pedófilos. E a gente sabe que não. Eu integrei a equipe de Todos contra a Pedofilia, uma iniciativa do meu querido amigo Cazé, lá de Divinópolis, e o tempo que eu pude participar, ele me contava que o principal abuso são os familiares. Sim. São familiares. Então, dentro de casa, o abuso é fomentado, o abuso é criado, e nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos encorajar as nossas crianças a dizerem isso. Então, portanto, que eu acredito que a escola seja um lugar em que a gente precisa falar sobre tudo, porque a escola é o lugar da vida. Não é um lugar isolado para matemática, para português, para biologia, não. É um lugar para a gente viver. E a nossa sexualidade está ali. Portanto, precisamos falar sobre ela. E, Fábio, você tocou no ponto aí dos abusos dentro da Igreja Católica, que, na verdade, se repetem em várias religiões. O que eu vejo muito, eu sempre falo que estupro não é uma questão de procurar sexo, porque não é uma coisa tão difícil assim de conseguir hoje em dia. O estupro é uma dinâmica de dominação, de subjugar aquela vítima, de poder. E eu acho que isso acontece muito quando se trata de líderes religiosos. É literalmente um abuso de poder, de se aproveitar daquelas pessoas que estão ali, muitas vezes fragilizadas. No caso de meninos, às vezes são de comunidades ali em torno daquela igreja, que dependem um pouco daquela igreja, ou que estão dentro de seminários. Queria que você me dissesse como é que você vê essa dinâmica de poder, o que acontece com líderes religiosos, que em princípio são pessoas que têm uma vocação para o bem, para ajudar, e em determinado momento isso distorce, ou já entram com essa intenção. Como é que você vê isso? Ana, eu acompanhei situações muito próximas a mim de padres que viveram esse problema. Primeiramente, a gente precisa dizer que pedofilia não tem nada a ver com vida sexual, né? É um desvio, né? Isso não. Sim. Se o padre, se ele peca contra a castidade, pelo amor de Deus, que peque da maneira permitida por lei, digamos assim. Se ele vai infringir um voto religioso, que seja apenas a infração de um voto religioso, e não um crime. Não um crime. Um outro equívoco também que a gente precisa corrigir sempre: pedofilia não é necessariamente ligada à homossexualidade. Perfeito. Nós julgamos no mesmo. A homossexualidade não é um crime. Nós já evoluímos para entender, em outros momentos da sociedade, sim. A gente sabe que em algumas sociedades ainda é considerado crime. Mas no Brasil, não. Você tem o direito de ser homossexual. Então, também é um crime dizer que homossexual é naturalmente pedófilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso acontecia muito quando precisavam pensar o papel dos padres neste crime horroroso. Primeiro que associavam que o padre pedófilo era um padre homossexual. E ele era pedófilo porque era homossexual. Não, pelo amor de Deus. São coisas completamente distintas. A pedofilia, a tendência à pedofilia é um desvio, é uma doença que precisa ser tratada. Né? É uma doença. E quando nós temos essa doença, a primeira coisa que nós precisamos é proteger quem este doente pode atingir. É igual a contaminação do vírus que nós estamos vivendo, Ana. Eu preciso, se eu sei que eu estou contaminado, eu preciso ter um cuidado enorme para não contaminar quem passar por mim. É o meu primeiro exercício. Eu fico pensando, sabe, como funciona na cabeça de uma pessoa que tem esse desvio de se permitir, por exemplo, viver o sacerdócio, que é um lugar em que as pessoas têm tanta confiança em nós. Ana, eu digo isso por mim. Eu nunca falo a partir dos outros, porque eu não sei qual é a experiência do outro, por mais que ele me conte.
Eu não entro na essência da experiência do outro. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu, como padre, eu sei como é fácil abusar de quem quer que seja. É muito fácil. Porque eu entro dentro de uma casa, a primeira coisa que eu tenho é quase que uma confiança imediata de que eu sou incapaz de fazer mal a alguém. Existe até uma certa cultura em relação a isso, né? Ah, vamos mudar o assunto porque o padre chegou. O padre não pode participar daquilo que é o comum de todos nós. Eles acreditam, na grande maioria das pessoas, existe essa construção cultural que eu também acho odiosa, que nós estamos acima do bem e do mal. Não. Nós somos homens como qualquer outros. E nós cometemos crimes, sim. E, de repente, você pode estar acolhendo um padre que tem um desvio de personalidade. Ele é mentiroso. Ele oculta aquilo que nele é pecaminoso e é doente. Porque a pedofilia é um pecado, mas também é, sobretudo, uma doença. E, dependendo do nível de comprometimento que a pessoa tem, fica até difícil de dizer que é pecado, porque ela não é livre para cometer aquilo, né? Para ser pecado, tem que ser livre. Então, o que é que acontece e que é tão comum? Não protegem as pessoas daquele que pode contaminar. Aí o bispo, o arcebispo, como aconteceu em muitos casos que o Papa Francisco tenta corrigir hoje, o que acontecia? Descobria-se um padre pedófilo, ele estava aqui, atuando naquela paróquia. Ao invés de chamá-lo e de tomar as providências necessárias, inclusive jurídicas, se ele cometeu um crime, mas não, em muitos momentos esse padre era só Transferir. Aí você transfere a doença, o que é um problema muito grave e que a igreja precisa não, ela já está revendo isso e nós não estamos com tolerância para essa continuidade odiosa que durante muito tempo foi a regra. Deixa eu até fazer uma ressalva, Fábio, que todo mundo, né, se acostuma a falar de pedofilia, como você ressaltou, é importante destacar que pedofilia é uma doença, e é uma doença que atinge um percentual muito pequeno da população. O que explica o grande número de abusos de crianças não é pedofilia, é simplesmente bandidos que são covardes, que se aproveitam da vítima que está ali mais próxima, mais fácil de dominar, de ameaçar, porque, inclusive, se você olhar no nosso Código Penal, não existe um crime de pedofilia, porque pedofilia é um distúrbio psiquiátrico. O crime é o abuso sexual de crianças, no caso, o estupro de vulnerável, que é o que acontece quando são menores de 14 anos. Agora, eu acho que em todas as religiões há um pouco essa dinâmica, né? Como você falou, do líder religioso ser visto como alguém acima do bem e do mal. Eu vi muito no caso do João de Deus, vítimas contando que ele chegava ali, cometia os abusos e dizia, não, mas isso aqui é parte de um tratamento espiritual. E a pessoa ficava pensando, será que sou eu que estou vendo maldade onde não tem? A vítima acaba duvidando de si própria, porque enxerga ali uma autoridade que não é para enxergar, né? Não, você pode ter ali sua fé, sua confiança naquele líder, mas entender que continua se tratando de um ser humano. Claro, esse abuso que parte justamente da confiança que o outro confiou em, né, que o outro estabeleceu comigo. E quantas vezes, Ana, eu percebia essa vulnerabilidade? Eu falei, meu Deus, como é fácil. Se a pessoa tiver um desvio, se a pessoa for bandida, você usou o termo certo, é bandido mesmo. É muito fácil abusar de alguém que está vulnerável. E é por isso que a gente precisa ter muito, mas muita espiritualidade, muita consciência do nosso papel e muita vergonha na cara, né, eu diria. Se você é padre, se você é pastor, se você, seja lá o que for, se você se apaixonou por aquela pessoa, conquiste-a com seus recursos. Conquiste-a com seus recursos. Não utilize da sua autoridade religiosa ou da confiança que aquela pessoa estabeleceu com você para você tirar uma casquinha dela, como tantas vezes a gente usava esse termo entre nós, né? Aquele líder religioso que fica pegando nas pessoas o tempo todo. Sim. E você percebe que tem uma certa malícia. Vai rezar pela pessoa, põe a mão na cabeça dela. Se quiser colocar a mão na pessoa, a mão é na cabeça. Eu lembro que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, a primeira coisa que os padres me disseram quando eu cheguei lá, pelo amor de Deus, não abrace crianças. Eu falei assim,
Claro, eu já conheço o histórico de vocês aqui e sei que o abraço aqui ficou proibido. Sim. Mas nós aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado até com isso, Ana. Eu me lembro, no Nordeste, o povo é muito carinhoso. O povo é muito... O povo né, o tempo todo ele te abraça. O povo... E eu me lembro que a primeira vez que eu fui a uma região específica do Nordeste, eu percebi que as crianças tinham mania de correr e pular no colo do padre. E quando aquilo aconteceu comigo, porque eu estava lá na casa paroquial, rodeado de outros padres, e tinha umas famílias lá, quando essas crianças começaram a pular no meu colo, eu fiquei tão constrangido, Ana, tão constrangido, porque isso não faz parte de mim. Sabe, qual é a criança que eu ponho no colo? Aquela criança que eu tenho intimidade, que eu tenho confiança, que é perigoso até para mim. Sim. Isso pode virar uma situação complicada para mim. Então, minha filha, precaução. Quando eu vou rezar por uma pessoa, se tiver que pôr a mão, agora a gente não põe a mão em lugar nenhum por causa da pandemia, mas a mão é na cabeça, é o simbólico, ou então nas mãos. É tão significativo segurar a mão de uma pessoa. Agora, começou a colocar a mão em outros lugares, não está certo. Essa é a conduta que eu adoto como líder religioso, para que eu continue tendo o direito de ser afetuoso, eu acho isso absolutamente importante, ser afetuoso, mas ao mesmo tempo ter aquela prudência que, olha, cuidado, porque o caminho é estreito, o limiar é muito estreito, e você pode se perder no meio do caminho. Primeira coisa, eu preciso ter muita honestidade. Essa pessoa me atrai. Se ela me atrai, porque não é todo mundo que me atrai. Se eu vou rezar por uma mulher que eu percebo que ela me desperta algo a mais, é claro que eu preciso ser honesto comigo e tomar cuidado para eu não usar daquele momento de criar ali uma oportunidade para tirar aquela famosa casquinha. Não. Pelo amor de Deus. Eu me sentiria extremamente desconfortável nesse papel. Volto a dizer, quer conquistar alguém? Utilize do seu poder de sedução, não do seu poder religioso. E, Fábio, como é que entra o perdão nisso tudo? Essa é uma das dificuldades que eu tenho muito assim de entender como é que uma vítima consegue perdoar. Por exemplo, uma vítima que foi abusada pelo pai durante anos, que acabou com a infância, que tem traumas até hoje. Como é que se consegue exercer o perdão? Eu estou de fora, às vezes, vendo esses casos, eu não consigo perdoar, eu fico revoltadíssima. Como é que funciona o perdão? É difícil porque perdoar é você despachar o outro de si. Eu sempre digo, é um benefício maravilhoso por isso, porque você despacha o outro com tudo aquilo que de ruim ele continua fazendo. Porque quando eu sou abusado, digamos que eu tenha sido abusado pelo meu tio. Meu tio abusou sexualmente de mim. Eu estou dando um exemplo, não fui. Não fui abusado por ninguém. Se eu um dia tivesse sido abusado pelo meu tio, e isso me persegue a vida inteira, ele continua abusando de mim. Porque ele continua alojado na minha mente. O perdão é um processo terapêutico de desalojar aquela pessoa. Porque enquanto eu ficar pensando que perdoar é conceder um benefício ao outro, eu nunca vou perdoar. Perdoar é conceder um benefício a si, que depois pode até repercutir no outro. Então, quando uma vítima opta por perdoar o seu agressor, não é que ela está entendendo o que ele fez com ela, não é que ela está concordando com o que ele fez com ela, não. Ela está apenas despachando definitivamente aquele agressor para que ele vá ficar fora da sua conjugação mental. Então, perdoar é desocupar o espaço. E eu acho que é muito difícil viver o processo do perdão, porque às vezes a pessoa compreende como se ela tivesse, então, agora, eu concordei com o que aconteceu. Não, você continua não concordando. Eu te desculpei. Não, não é isso, não. O que você está fazendo é se conceder um favor. Eu vou limpar a minha mente desse pensamento opressivo. Eu vou limpar todos os resquícios daquela agressão, daquele abuso que ficaram em mim. Não quero que nada, absolutamente nada,
o que eu fico daquilo? Apenas um aprendizado. Apenas a consciência de que aquilo aconteceu, mas que não me atinge mais. Eu despachei o outro, mandei embora. Agora, isso eu acho extremamente difícil, não só por essa noção de que você está desculpando aquilo, como também porque às vezes as sequelas daquele abuso ainda estão ali. Então, às vezes a pessoa decide perdoar, porque eu acredito que pelo que a gente conversou aqui, perdoar é uma decisão, mas ela ainda vai enfrentando dificuldades de relacionamento, às vezes depressão, transtornos de estresse pós-traumático, fobias, várias situações que acabam perpetuando aquilo na vida dela. E torna mais difícil o perdão, já que o perdão é você tentar se liberar daquela agressão, daquele fato, ou daquele agressor. É muito difícil quando você ainda está vivendo os sintomas do que te causou. Muito difícil. É igual o processo de inflamação, Ana. Não existe cura enquanto a inflamação existe. Enquanto a gente não começa a dar o antibiótico, a inflamação vai deteriorando. Ela vai comendo o organismo. O antibiótico emocional seria o processo terapêutico, que vai chegar, que pode ser pelos meios formais que nós temos. Toda vítima de abuso precisa de ajuda psicológica, e dependendo do caso, de ajuda psiquiátrica, né? Dependendo do caso, da gravidade do abuso, da complexidade do que foi feito. Então, o processo terapêutico formal, um meio que me proporcione este caminhar na direção desse despacho final, e a ambiência terapêutica, que é quando a pessoa se rodeia de pessoas amigas, e quando ela cria uma rotina que ajude a viver a decantação. Eu sempre digo isso. Quer mudar de vida? Você tem que, primeiramente, ver qual é a ambiência emocional que você está. Em qual ambiência você se localiza. Quem são as pessoas que te influenciam? Porque se você tem uma amiga que toda hora vai te levar, nossa, que coisa horrível, o que ele fez com você. Se essas pessoas vão ficar afirmando isso, a sua ambiência emocional não será favorável ao seu perdão. Mas essa tomada de decisão, que eu acho que é a mais difícil, pode ser ajudada, pode ser favorecida por pessoas que estão ao nosso lado, que vão dizendo, olha, foi horrível o que aconteceu com você? Foi. Mas horrível, pior ainda, é você continuar deixando que aconteça. Cada vez que você lembra do episódio, cada vez que você remoe aquilo, cada vez que você retroalimenta, você está permitindo que o invasor continue dentro de você. Perdoar vai lhe ajudar a despachar isso. Você vai, daqui a pouco, lembrar de tudo o que aconteceu, mas não tem mais aquele dolorimento da inflamação. Então, o antibiótico terapêutico, emocional, espiritual, e aí todos os caminhos são válidos, Ana. Não tem receita mágica. O que vai me ajudar a perdoar? Todos nós temos formas de criar essa ambiência emocional, de criar essa rotina terapêutica, de ter um controle mental maior, né? De blindar um pouco a sua mente, para ela não ficar com aquela obsessão daquele acontecimento horrível. Então, não existe fórmula. O que a gente precisa é criar caminhos para que essa situação aconteça. Não tentar não se entregar, né? Você sabe, para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Algumas respondem bem a alguns processos de terapia, de tratamento, outras têm mais dificuldade, mas realmente uma luta para não se deixar definir por aquela situação horrível que aconteceu. E nessa história do perdão, inclui o que eu acho que é um perdão a si próprio. Porque nesses casos de violência sexual, eu sempre digo que estupro é o único crime em que a vítima é que sente culpa e que sente vergonha. Isso é muito cruel, né? Porque a própria vítima ainda acaba tendo que perdoar a si própria, porque ela se sente culpada. É muito comum no caso de violência sexual a vítima ficar pensando, mas será que eu facilitei? Mas por que eu não falei antes? Mas por que eu não reagi? Há um processo aí de perdoar a si próprio também nessa história. É o primeiro de todos, né? É o mais difícil. É você, meu Deus, por que... A primeira coisa é, por que aconteceu comigo? Por que foi comigo? Por que foi que meu filho morreu? Por que foi... Essas perguntas não nos levam a nada.
Aconteceu com milhares de pessoas. Você não é a primeira, não será a última. Então, esse primeiro movimento do perdão é essa reconciliação que você precisa fazer. Tá certo. Aconteceu comigo, eu fui frágil, eu errei, não dependia de mim, eu não consegui dizer não, eu não consegui evitar, eu sou frágil. E você vai tomando essa consciência, e isso vai, de alguma forma, lhe ajudando a colocar a situação no lugar. Porque também não leva a nada ficar com essa história. E se eu tivesse gritado? E se eu tivesse saído desse relacionamento antes? Teria sido o ideal. Eu sempre digo, quando o relacionamento começa a ficar abusivo, você já tem os primeiros sinais. E pode ser que naqueles primeiros meses de relacionamento, aos primeiros sinais de que aquele parceiro ou aquela parceira desenvolverá com você uma relação abusiva, você ainda é livre para decidir. Mas pode ser que depois a sua liberdade nem exista mais. Você ficou tão envolvida e aí já tem medo e já tem uma série de coisas. Então, tudo isso precisa ser perdoado. E se tivesse acontecido desse jeito? Não foi. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui abusada, eu fui abusado, eu fui vítima de uma relação abusiva e eu agora preciso seguir a minha vida. Eu não posso levar isso dentro de mim, porque isso é um fardo que me pesa muito, que me impede de caminhar. Os depoimentos que eu recolhi para fazer o livro, os mais doídos para mim foram as pessoas que não conseguiram seguir em frente, que ainda ficam presas naquilo. Você vê que viram um impacto na vida dela em várias esferas e elas não conseguem lidar com aquilo. E, por outro lado, foi muito reconfortante. Eu faço muita questão de relatar no livro os casos em que as pessoas conseguiram superar de alguma forma. Acho que viram uma luz para muita gente, sabe? Eu recebi o comentário de muita gente que leu o livro dizendo isso, assim, que conseguiu se ver ali, ver que não está sozinha, que outras pessoas passam por aquilo e que há caminhos para conseguir ter uma vida boa depois daquilo, né? Eu digo que a nossa vida moldada pelas nossas experiências todas, não tem como apagar. Mas a pior delas não precisa ser aquela mais importante. É isso. E a gente precisa lembrar que nós humanos temos uma capacidade enorme de superação. A nossa fragilidade não pode nos fazer esquecer a enorme capacidade de resiliência que existe em cada um de nós. Nós somos essencialmente resilientes. E toda vez que a gente se abre às transformações, elas acontecem. Eu sempre digo isso a quem me procura. O pior que seja a história, eu sempre digo, você vai superar isso. Essa dor que hoje dói de forma tão aguda, você vai ver se vai passar. Ela não é definitiva. Nada na vida é definitivo, Ana. A gente sabe disso. Mas na hora que a gente precisa colocar isso em prática, na hora que a dor está doendo muito em nós, na hora que a sensação de injustiça está gritando dentro de nós temos dificuldade de acreditar nessa regra da vida. Mas passa. A tia Judite, que você conhece, que é a tia do Marcos, nosso querido amigo, tem aquela frase linda, que depois que ela conta a história do filho que morreu, e ela contando tudo aquilo, e me marcou tanto aquele dia. Eu via que o sofrimento estava nela. Estava presente em cada palavra que ela dizia. Mas já existia uma reconciliação com a vida. E ao terminar a história, ela só disse assim, a minha história é essa, Padre Fábio. Difícil, sofrida, mas está tudo certo. Eu creio que todos nós um dia teremos, por pior que seja a situação, dizer, depois que passamos, está tudo certo. A vida não me deve nada. Vai ficar tudo certo. Fábio, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu vejo muitas vezes que as questões dos direitos das mulheres esbarram em crenças religiosas. Por exemplo, no caso do aborto, que é permitido por lei quando a gravidez é decorrente de um estupro. E eu vejo que há muita dificuldade desse direito ser atendido por questões religiosas, a pressão religiosa para que esse direito que está na lei não seja respeitado, não seja dado à mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você vê essa interferência, às vezes, das crenças religiosas na atuação dos agentes públicos que têm a obrigação de atender vítimas de estupro com todo o atendimento que a lei faculta?
Primeiramente, que toda convicção religiosa tem o direito de pensar o que quer que seja. Ela tem o direito de estabelecer as suas regras, e essas regras servem para aqueles que aderem, né, que fazem adesão àquela regra religiosa. Qual é a forma que, as religiões têm de interferir dentro do processo social? Por meio do voto, por meio da eleição deste ou daquele que vai representar tais direitos. Eu sempre digo que as religiões, elas têm as suas regras, o aborto é inegociável, né, dentro do cristianismo. Acredito que os evangélicos também tenham a mesma postura que a Igreja Católica, não negociam em hipótese alguma a vida. E como é que pode se interferir dentro do processo jurídico? Optando por entrar na política. A Igreja faz isso com muita cautela. Eu pessoalmente não vejo a Igreja indicando candidatos ou a Igreja propondo candidatos, mas é a única forma que as religiões têm de interferir no corpo social através das leis. Não é gritando de fora, é gritando de dentro. E esse é o grande movimento que hoje nós percebemos no Brasil, de um quadro político cada vez mais religioso. E eu, enfim, concordo que a religião, todo mundo tem direito de ter a sua, né, e de seguir os preceitos da sua religião, mas não de impor o que a sua religião diz a todo o corpo da sociedade, né? Fábio? Porque a imposição, Ana, ela é de direito, dentro do contexto religioso. Por exemplo, se aprovam o aborto no Brasil, isso não muda em absolutamente nada para quem é cristão, não é? Pelo menos não deveria mudar absolutamente nada. O cristão, se ele é essencialmente cristão, ele vai compreender essa regra dentro dele, é o que Jesus dizia. Não adianta ter a regra escrita fora de mim, ela tem que estar escrita dentro do coração. Cada um de acordo com suas próprias convicções, né? E uma coisa não interferindo na outra. Fábio, temos aqui 1 hora de conversa já. Queria te agradecer muitíssimo pela generosidade, pela sua amizade de sempre. Morro de saudade de estar mais perto de você. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a gente. Você deixou já tantas lindas, né? Mas vou te explorar mais um pouquinho. Eu agradeço, Ana, pelo convite. Recomendo o livro da minha amiga. É uma prestação de serviço. Obrigado por você ter tido coragem de entrar no coração dessas mulheres e de forma tão respeitosa. E perdi aqui o contato do Fábio, eu acho. Deixa eu ver se ele volta aqui. Só para ele se despedir aqui da gente. Gente, 10 mil pessoas aqui, reabri aqui os comentários. Muito obrigado por todos vocês que participaram aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo botar o padre aqui de novo, só para agradecer demais a ele por todo a conversa aqui. O Fábio é realmente uma pessoa incrível, alguém muito corajoso, como a gente viu, né, que fala bastante de todos os assuntos, sempre traz uma reflexão bacana para a gente. Enfim, acho que ele agora não consegue mais entrar aqui. Uma pena, queria me despedir do padre. Deixa eu ver, tentar de novo. Vamos ver se eu consigo tê-lo aqui. É isso, bom, não vou conseguir falar mais aqui com o Fábio. Fábio, um beijo enorme para você, muito obrigada. Mostrar aqui mais uma vez o livro, foi um trabalho realmente de muitos anos, ouvindo muita gente, traz muita informação, acho que a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, né? Então, por isso estou aqui fazendo esse trabalho, quero agradecer muito a todos vocês que participaram aqui dessa nossa conversa. Um beijo grande, até a próxima.